Entramos, estamos ao vivo e vamos que vamos enviar esse link. Oi! Seja bem-vinda, minha linda. Que bom tê-la por aqui. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui tentando enviar o link, tá? Minha primeira live. Eu gostaria de enviá-lo. Ah, encontrei. No WhatsApp. Oi, oi, meu povo. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, então, para falarmos um pouquinho sobre a violência doméstica, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Essa é a minha primeira live, tá? Mas vamos que vamos. Já vou convidar aqui a doutora Ana para a gente já entrar no nosso assunto. E eu convido o link dessa live para mais gente. Chama aí mais 2 pessoas para participar dessa live. É algo concernente ao mundo feminino, porém que englobam todos, né? É importante todos saberem e procurar proteger aí as mulheres. Vamos lá? Oi, Olá, doutora Ayana. olá, boa noite, a paz, minha linda. Tá me escutando bem? Estou sim, e você? Perfeito. Tá, se Perfeito. der interferência, eu tiro o fone, tá? Tá tranquilo. E o pessoal aí pode nos falar se tá ouvindo bem? Alguém? Como tá a transmissão, gente? Tá ok? Vocês estão ouvindo? Oi? Deixa eu acenar para alguém aqui. Tá nos ouvindo aí, tranquilo? A Vanessa chegou. Que bom que você chegou, minha linda. Um beijo. Tá ouvindo bem aí? O Áquila tá aqui, sim, a Andressa falando. O Áquila vai participar. O papai dele ainda não chegou do serviço. Tá em um engarrafamento. E ele tá bem aqui, ó. Né, Áquila? Tá bem aqui, no meu cercado. Cadê você, mamãe? Diga oi pro pessoal. Oi, pessoal. Eu vou participar da live também. Então, vamos lá. Eu vou tirar, tá, Daiane? Que eu vi alguém falando que o meu áudio tá baixo. Vou desligar aqui. Tá bem. Pronto, desliguei. Aí verifica se melhorou o áudio. Tá bom, gente, o áudio? Tá tudo bom. E agora, ótimo, responderam aqui. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Essa é a doutora Ayana, né? Ela é esposa, mãe, ela é serva de Deus, né? Ela é cantora, missionária e tem aí a profissão de advogada. Há muito tempo já, né, doutora? A senhora Sim. tem esse... 10 anos de atividade na advocacia. Vou fazer 11 anos esse ano agora. Olha só, para nós é uma poder tê-la aqui nos abençoando, né? Nos proporcionando assim, esse momento com a sua presença aqui nessa live. Então vamos lá, fique à vontade, né? E vamos entrar aí nesse tema
Em homenagem ao mês da mulher aí, nós vamos estar fazendo essa série de lives, né? Todas as segundas às 20 horas. E hoje nós iniciamos com a senhora. Fique à vontade. Ok, obrigada, Dayana. É um prazer estar aqui atendendo a vocês com um tema tão importante, que é falar da violência doméstica, e infelizmente tem um dado bastante alarmante no nosso país. Isso é veiculado todos os dias em noticiários, nas mídias sociais, enfim. E é um assunto muito sério e que bom que nós, cristãos, estamos abrindo os olhos para essa realidade, né? E procurando, por meio dessa live, por meio desse momento, dessa palestra aqui, orientar as pessoas, ainda que de forma genérica, não vai ter como exaurir todo o assunto, sobre a importância dessa lei, quais são os tipos de violência, iremos tratar sobre Sim, isso, de que forma você sim, pode identificar a violência doméstica, quem está sofrendo um relacionamento abusivo ou não, como que você pode sim. identificar, como você pode ajudar, porque mais importante do que falar é fazer, é ajudar. E é isso que é nossa pretensão aqui hoje, por meio dessa live. Então, sejam todos Sim. bem-vindos, é um prazer. Meu nome é Ayana Carla Oliveira Pereira Miranda, sou advogada, atuo há mais de 10 anos, vai fazer 11 anos agora de atuação. Como advogada, eu atuo para as duas partes, mas isso não impede de falar com propriedade, até porque a lei ela é voltada para a proteção da mulher, mas também a defesa no direito do homem. É lógico que eu vou ter que ter aí o domínio, pelo menos aquilo que precisa saber em relação a essa lei para abarcar as duas partes. Embora que nessa live a minha pretensão é trazer aqui os mecanismos de proteção para a mulher que é vítima de violência doméstica, explicar o que é a violência doméstica para que vocês entendam melhor, tá? Então, adentrando no histórico, por que Maria da Penha? Essa lei, ela recebeu esse nome porque uma enfermeira que tem esse nome, né, Maria da Penha, eu até não tenho o nome dela completo, que é Maria da Penha Maio Fernandes, ela foi agredida durante 6 anos pelo esposo dela. Esse esposo dela tentou matá-la por 2 vezes, tá? Primeiro foi com tiros, que deixou a Maria da Penha paraplégica, e depois por meio de atos de violência física mesmo. E essa mulher buscou justiça durante, inicialmente, 16 anos, e ao total 26 anos, ou 20 anos, para que a justiça realmente fosse feita em relação ao caso dela. Caramba, muito tempo, Muito né? tempo. É por isso que chamou a atenção das autoridades, da sociedade, porque olha o lapso temporal para se fazer justiça em relação à mulher que foi vítima de homicídio, não só uma vez, mas 2 vezes, né? Então, uma morosidade da justiça. Por quê? Porque antes do advento dessa lei, da Lei Maria da Penha, o tratamento era um tratamento comum, em que o juiz ele julgava de acordo com o Código de Processo Penal, de acordo com o Código Penal comum. E com o advento da Lei Maria da Penha, mudou, porque hoje o julgamento é muito mais célere, é muito mais rápido, tá? Para vocês entenderem, muito mais rápido do que outrora. E essa mulher, ela tem uma importância tão grande que a lei tem o nome dela, porque ela ficou em busca de justiça, ela não desistiu daquilo que ela queria, que era a justiça ao caso dela, de não ver o agressor sair impune diante de tudo que aconteceu. Né? Então, assim, observa, né? Homicídio, tá? Foi tentativa de homicídio, 2 que essa mulher. E ela viveu uma violência extrema durante 6 anos. E um fato que chama atenção aqui, já abordando de imediato, é que ela era uma mulher que tinha escolaridade, tinha uma formação, uma graduação, né? E essa violência que ela começou a sofrer foi no ano de 1983, né? Foi lá nos anos 80. E hoje ela é uma pessoa que tem essa importância e a causa dela se tornou a causa de muitas mulheres, tá? Partindo disso,
o conceito de violência doméstica é agressão contra a mulher no âmbito doméstico, tá? E só para frisar, essa questão da mulher no âmbito doméstico envolve a mãe, tá? Se um filho comete um ato de violência contra a mãe, é configurado, sim, uma violência doméstica. Pode ser marido, tá? Contra a mulher. Pode ser namorado contra a namorada. E se for ex-noivo, ex-esposo, ex-namorado, não interessa. Se aquela violência adveio, se ela veio por conta dessa situação de que viviam no âmbito doméstico, tá? Isso vai ser configurado aí, a violência doméstica no âmbito da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Tem uma pessoa perguntando, cadê o link? Tem um link, Daiane? É só clicar no aviãozinho. Clica no aviãozinho aí, gente, vai mandando para mais pessoas, tá? Então, a violência no âmbito doméstico, independente de ser contra mãe, mulher, noiva, namorada, irmã também, tá? Tem casos que eu já atendi de irmão contra irmã. Então, irmão Sim. também. Se foi um ato voltado contra aquela mulher no âmbito da convivência doméstica, tá? Na coabitação, ou até mesmo, nem sempre ocorre na coabitação. Muitas vezes a pessoa rompeu o relacionamento, o outro não aceita, e aí começa a ameaçar, começa aquela perseguição, tá? Então, só para trazer assim, de forma bem objetiva, Daiane, essa questão do conceito, tá? Da violência Sim. doméstica, o que seria para que vocês compreendam. Uhum. Doutora, é importante também a gente, como já foi falado, lembrar que a violência doméstica, ela não está relacionada, né, a só... O Plínio chegou. Pra live. Vai cuidar dele agora. Boa noite para vocês, Pai do Senhor. Amém. Não está relacionada apenas à questão de parceiros, né, mas também de quem convive, né? Por exemplo, uma senhora que já é viúva e tem os seus filhos dentro de casa. Se esses filhos começar com questões de violência, e isso a gente vai falar mais na frente, que não é só questão física, mas também outras formas, constitui também aí, né, na violência doméstica contra a mulher. É bom a gente lembrar sobre isso. Sim, importante destacar isso, Daiane, porque por isso que eu tive esse cuidado, porque eu sei que eu estou falando para pessoas que talvez não são estudantes de direito, são pessoas leigas nessa questão jurídica, e a minha intenção é esclarecer de forma objetiva a todos que estão ouvindo aqui, participando conosco. Então, assim, porque muitas pessoas têm essa dúvida, pensa que a violência no âmbito doméstico é só contra marido, só entre marido e mulher, é só entre companheiro e companheira, que é a pessoa que vive em união estável, mas não, tá? Se foi uma violência praticada por um homem, o agressor é um homem, contra uma mulher em relação à sua condição ali como alguém que habita aquele lar, aquela casa, ou seja, no ambiente doméstico, sim, configura, então, a violência contra a mulher, e aí vai ter um tratamento diferenciado. Ao invés de dele ser julgado por uma vara criminal ou juizado criminal comum, a depender do caso, o caso dele vai ser julgado aí se for, né, a depender do crime, pelo juizado de violência doméstica. A depender do crime, né, se for, por exemplo, um feminicídio, aí vai lá para o tribunal do júri, quem tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida, tá? Sim. Por partes, então, vamos falar dos tipos de violência que podemos abarcar aqui nessa live. Sim. Primeiro tipo de violência, a violência física. Essa violência, a física, ela é muito fácil de perceber, é bastante perceptível, Sim. né? Então, assim, tapa, soco, enfim, qualquer ato que gere uma lesão corporal é considerado o quê? Violência física. Então, a mulher que é vítima de violência física... Sim? Você falou alguma coisa? Empurrão, né? É o que eu não ouvi.
Empurrão, às vezes a Isso, pessoa sim, leva um o empurrão, empurrão cai, se é via de machuca. fatos. Aqui, se for levar para a questão jurídica, mas no dia a dia também é uma violência. Então, a violência física é aquela voltada contra a integridade física, contra o corpo da mulher nesse sentido, tá? É chute, soco, empurrão, puxou o cabelo, tudo isso configura, tá? A violência doméstica. E como que é tratado hoje isso no Brasil? A questão da lesão corporal precisa ser comprovada para que aquele agressor responda por lesão corporal. Então, a mulher que é vítima de uma agressão e vá à delegacia, vai até a delegacia, registra um boletim de ocorrência, aquela mulher é encaminhada para o exame de corpo de delito para verificar se houve uma lesão corporal ou não. Por quê? Se houve uma lesão corporal, se ficar configurada a lesão corporal leve, grave ou gravíssimo, aquele tratamento, o tratamento processual, aliás, em relação àquela pessoa, será diferenciado também, tá? Por quê? Porque o STF hoje entende que se a mulher for vítima de lesão corporal, ainda que ela reconcilie com o agressor, ainda que ela continue com ele, o processo ele vai continuar tramitando, porque a ação ela vai ser pública incondicionada, ou seja, não estará condicionada à vontade da mulher vítima, tá? O processo vai prosseguir. Então, o Ministério Público ele oferece a denúncia e, ao final, ali vai ter uma sentença, tá? Por quê? Porque tem casos em que é mais simples, tá? É mais simples. Por exemplo, uma injúria, uma ameaça, esses fatos, há a possibilidade da mulher desistir da representação, tá? Lá na frente eu vou falar para vocês como que funciona aí essa questão de quando vai à delegacia e como que gera o processo. Mas, para frisar, a violência física hoje contra a mulher é crime, tá? E a lesão corporal tem que ser demonstrada por meio de exame de corpo de delito. E, havendo isso, aí a situação fica mais séria para o agressor. Ok? Certo. Violência, a outra violência que também é muito comum, infelizmente, mas talvez muitas mulheres não percebam, é a violência sexual também, tá? Então, assim, antigamente as pessoas tinham a ideia de que é marido e mulher, se a mulher ela disser não no âmbito da intimidade, da relação sexual, é normal. Não, isso é crime, tá? É estupro e é um crime, inclusive, hediondo, que tem uma pena bastante alta, né? Então, tem muitas mulheres que não têm ciência disso. Não é porque a mulher é casada que se ela não aceita aquela relação de forma consensual, aquilo ali é considerado crime. Então, temos a violência física, a violência sexual, e vou falar também da violência psicológica. Psicológica, né? São três formas. Que de alguma forma também envolve a violência moral. A violência psicológica é quando o homem ele começa a diminuir a mulher, ele começa a ofender a mulher. Ele não agride fisicamente, mas ele começa a depreciar aquela mulher, colocar ela como inferior às demais mulheres, inferior às demais pessoas, humilha ela em relação, se ela exerce uma profissão, em relação à profissão dela, em relação àquilo que ela faz. Então, é uma violência que vai adentrar no âmbito psicológico mesmo. A mulher começa a ficar retraída, a ficar isolada, a não querer contar com outras pessoas e começa a acreditar em tudo que aquele homem fala. Então, aquilo também configura, tá? Então, quando o homem chega e chama a mulher de burra, além de ser uma injúria, é também uma violência psicológica, porque aquela mulher vai se sentir diminuída em relação às demais mulheres, tá? Então, é muito importante ficar atento para esses sinais, porque não é só a violência física que é trazida aqui pela lei como para configurar o crime, tá? Que envolve aí a violência doméstica, mas a violência psicológica também. E a moral, né? A moral muitas vezes é aquela que, além de diminuir a mulher, tem homem que ainda sai expondo a mulher, falando mal, pega prints, mensagens, enfim, expõe essa mulher a situações vexatórias. Tudo isso configura violência moral, violência psicológica, tá? E deixa eu ver se faltou falar mais de alguma. Me lembra aí qualquer coisa, Daiane. Daiane, eu vou até abrir o roteiro aqui. Sim, lembrei. A violência patrimonial, tá? Porque muitas pessoas não imaginam que há esse tipo de violência contra a mulher no âmbito aqui
da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Existe, sim, também crime. Então, se a mulher, por exemplo, ela tem ali os objetos pessoais dela, na casa dela, aquele homem chega e começa a agredir em palavras e quebra, por exemplo, ela tem um notebook, ele joga aquele notebook no chão, quebra, configurou o crime no âmbito da Maria da Penha. Por quê? Porque é uma violência patrimonial, entendeu? Vocês estão entendendo? Sim. Quem está participando aí, coloca um joinha aí para a gente saber. Então, essa violência, ela não é só aquela violência que as pessoas têm ideia só de, é porque bateu. Não, tá? Então, voltando, envolve a violência física, sexual, psicológica, moral e também a patrimonial. Então, se um homem chega, está com ciúme da mulher, ele pega o celular dela, joga aquele celular no chão, quebra aquele celular, ele causou a ela um dano patrimonial. E se for no âmbito da violência doméstica, que como estamos tratando de violência doméstica no âmbito doméstico, ele vai responder ali pela a questão da Lei Maria da Penha, né, nos termos da Maria da Penha, aliás, e não por um crime comum lá no Código Penal, um crime de dano ao patrimônio. Pode falar, Daiane. A gente já escutou assim histórias, né, de mulheres que tiveram que enfrentar a questão de violência e o parceiro chegar e rasgar todas as roupas, colocar fogo em documentos e tudo mais. E tem também aquela questão de que alguns querem manipular de tal forma que, tipo, tudo que você ganha, quem vai administrar sou eu, mas assim, não é de uma forma que haja uma combinação, é de uma forma que impondo mesmo, né? E tudo Imposição, isso... exatamente, para controlar aquela mulher, para que ela não tenha saída. Até daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão, né, do ciclo de violência e quais são as causas da violência doméstica hoje, mas você já até adiantou para que nós possamos entender, isso é verdade, tá? Então, assim, rasgou a roupa da mulher. Outro exemplo também que eu queria deixar bem claro aqui, a mulher cortou o cabelo, tem homem que agride a mulher, tem homem que não deixa, a mulher quer cortar o cabelo, o homem não deixa, ele obriga ela a usar determinadas roupas, tudo isso, tá? É violência doméstica. Então, tem muitas mulheres que vivem um relacionamento abusivo e nem se dão conta, porque muitas vezes elas estão tão envolvidas emocionalmente e estão tão dependentes daquele relacionamento que elas não conseguem enxergar que aquilo está fazendo mal para elas. Por isso que é muito importante a pessoa que está de fora, o parente, o amigo, as pessoas que acompanham aquela mulher, de algum modo alertá-la, de algum modo ajudá-la. Porque você vê que vai além de uma simples, entre aspas, né, agressão, um empurrão ou um xingamento, por exemplo. Mas envolve coisas que parecem pequenas, mas que vão ficando cada vez mais maiores, tá? É uma violência que tem um ciclo. Então, são ciclos gradativos que daqui a pouco, quando menos se espera, pode chegar até o pior dos casos, que é o feminicídio, né? Que é o homicídio aí por mulher, por questão de gênero, pelo fato dela ser mulher, tá? E aí, terminando essa parte aqui, nós já falamos, então, da violência física, verbal, patrimonial, moral, psicológica. Eu quero também entrar agora já no ciclo da violência. Então, a violência, ela começa de forma gradativa. O homem agressor, ele nunca vai chegar mostrando a face dele de uma vez. Geralmente, no namoro, uma pessoa... e aí, quando casa, mostra uma outra face, né? Porque no namoro as pessoas mostram realmente a melhor face. A melhor face, ali, né, estão se conhecendo. Então, já na fase de convivência é que começa. E como é que começa? Muitas vezes aquele homem, ele impede a mulher... Aqui eu estou falando de um casal casado, tá, gente? Mas envolve também relações, como eu já expliquei, de união estável, namorado, tá? Tudo isso que nós já abordamos lá na introdução, no início. Então, aí, a mulher, ela tem seus parentes, tem suas amigas, tem seu ciclo de amizade. O que ele começa a fazer? Ele começa a impedir essa mulher, Daiana, de ter acesso a essas pessoas. Ele começa a impedir essa mulher de falar com parentes, de falar com as amigas. Por quê? Porque quando essa mulher estiver sendo massacrada por esse homem em um relacionamento abusivo, ela não vai ter a quem recorrer, senão a ele mesmo.
Então, ela fica refém dele. Cerca, né? Sim, é um ciclo que se fecha, porque se ele já faz com que ela se afaste, então geralmente fala, ó, se afasta daquela amiga, não quero você com aquela pessoa, não quero você conversando com aquela pessoa, e assim vai. E aí, com o passar do tempo, aquela mulher fica sozinha, isolada. E aí é onde o agressor encontra o ambiente ideal para que ele possa promover os atos de violência contra aquela mulher, tá? Então, é muito importante ficar atento a isso. Então, é um ciclo. Geralmente, começa com uma agressão verbal e aí vai aumentando. Daqui a pouco, a agressão física e essa agressão física vai aumentando. Muitas vezes, um puxão de cabelo, um empurrão, daqui a pouco, um soco, daqui a pouco, um mata-leão, né? Então, vai aumentando. É um ciclo que é gradativo, como eu já falei. E quem está de fora tem que ter esse cuidado. Você que tem uma amiga que, de repente, não entra em contato contigo mais, e você percebe essa mudança de comportamento, é muito importante alertar, é muito importante tentar ajudar. Outra coisa, eu sei que a mulher vítima de violência, ela não consegue enxergar. Tem umas que enxergam isso até como um ato de amor, né? Acha, não, é porque ele me ama, ele quer cuidar de mim, mas... Se sente culpada, né, doutora? Se sente culpada. Então, assim, aí eu já entro na parte das causas da violência doméstica. Então, inicialmente, como eu já mencionei, esse homem ele vai chegar ali mostrando uma face de um príncipe, de alguém realmente que aquela mulher idealizou. Só que depois ele vai mostrando a verdadeira face. E quando ele começa a mostrar a verdadeira face, muitas vezes ele começa a vir com ameaças. Então, a mulher se sente ameaçada e olha, se você fizer isso, eu vou lhe matar, eu vou matar alguém da sua família. E aí, com isso, gera o quê? Consequência? O medo. Então, um dos primeiros fatores aí é o medo. A mulher se sente ali presa, né? Não tem com quem conversar e, como eu já falei, ela vai ter que recorrer àquele homem. Se não tiver a ajuda de alguém, daqui a pouco ela pode sofrer uma violência cada vez maior e, infelizmente, há casos de mulheres que chegam, né, a ser vítima aí, do feminicídio pelos seus próprios maridos, companheiros, né? E aí tá. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, medo, dependência financeira. Infelizmente, ainda tem muitas mulheres que dependem financeiramente do companheiro, do esposo, né? Do marido. E aí tem homem que, se valendo dessa situação, dessa condição, acaba cometendo atos abusivos, atos de violência contra a mulher, e essa mulher não consegue sair, porque ela vai sempre ter aquele medo, né? Não só das ameaças, mas também de não ter como sobreviver, de sair daquele relacionamento e depois ficar à margem da sociedade, passar fome, miséria, enfim. Então, é uma situação bastante complicada, né? Inclusive, há um dado recente que informa isso, que a violência doméstica ela é maior entre as famílias de baixa renda, entre as mulheres que não têm um trabalho, que não têm escolaridade, mas não quer dizer que as mulheres que têm trabalho e escolaridade também não sejam vítimas. Como nós vimos no início, a Lei Maria da Penha recebe esse nome, porque uma enfermeira, né, foi vítima aí durante 6 anos do seu marido agressor, que tentou matá-la por 2 vezes. E aí tem outra coisa que eu queria chamar a atenção, a dependência emocional e afetiva. Tem muita mulher que depende, né, de forma afetiva do homem. Então, ela não consegue viver sem aquele homem, ela não consegue... Para ela, aquele homem a ama, que aquela violência que ele pratica, na verdade, não é violência, é ato de amor. Né? Aquele ciúme que ele sente, né? Não, aquilo ali é ato de amor. E aí, com isso, ela não consegue sair desse ciclo de violência. Ela não consegue sair, ela fica ali cercada, né? Sem saída alguma. Então, há homens, inclusive, que ameaça, que machuca, e fala assim, olha só, eu vou mudar, eu vou melhorar. Tem muitas mulheres que acreditam nisso. Ele vai mudar. Não, aí a mãe chega, minha filha, a família, ou amiga, né? Tem que abrir o olho. E a pessoa fala, não, ele vai mudar, ele vai melhorar. Isso aí foi um caso isolado. E geralmente o homem agressor, eu falo isso com propriedade, gente, porque eu atendo lá no escritório muitas mulheres vítimas de violência, né? E acaba que a gente, nesses 10 anos, tem essa experiência assim. Então, aí,
a mulher vítima de violência, ela, voltando aqui ao raciocínio, ela não consegue enxergar. Geralmente o homem fala assim, olha, eu vou mudar, eu nunca mais vou fazer isso. E tem homem que é o seguinte, ele agride o agressor, né? O homem agressor, ele agride aquela mulher, ele machuca aquela mulher, e no outro dia ele vem com presentes, ele vem com flores, ele vem com chocolate, ele vem com promessas, e aí aquela mulher pensa assim, não, realmente foi só um momento ruim, um dia ruim. Só que o problema é que isso, como eu falei, vai aumentando cada vez mais, e chega uma hora que não tem mais jeito para aquela mulher. Verdade. Tá? E o interessante, doutora, é que muitas, né, pensam assim, pode pensar, não, mas isso acontece lá longe, lá fora, comigo não vai acontecer, né? Imagina. Exatamente. De repente, quando acorda, tá dentro de um relacionamento que às vezes sente até vergonha, né, de pedir ajuda, de mostrar como é que as coisas estão ocorrendo, né? E é algo muito doloroso, né? A gente observa, assim, em alguns casos que a gente pode ter acesso, né? A senhora como profissional, mas, assim, na nossa vivência, né? A gente, aqui ou ali, de repente, a gente percebe algo, a gente vê que fica as pessoas muito cativas mesmo, presas. E interessante, além de ficar presa, essas questões que a senhora falou, o emocional, eu acredito que é um dos principais. Porque a mulher, ela para de se enxergar, para de se perceber, né? Pensa que se não for com aquela pessoa, não vai existir uma outra opção, e tem que ser daquela forma mesmo, e é aquela pessoa que vai fazê-la feliz e tudo mais, né? Porém, ela está reduzindo ali a chance de uma vida melhor quando ela opta por estar com essa pessoa dessa maneira, né? É verdade. Daiane, você chamou a atenção para um ponto muito interessante. A vergonha, tá? Eu acredito que deve se mencionar aqui como uma das causas para que essa violência perpetue, porque a maioria das mulheres, elas têm vergonha de denunciar o companheiro, tem vergonha de ir a uma delegacia. Então, assim, por que hoje há tantos operadores do direito, pessoas da sociedade, das igrejas, enfim, movendo aí, fazendo campanhas educativas para conscientizar as mulheres da importância de ir a uma delegacia, registrar a ocorrência, pedir uma medida protetiva. Porque as mulheres têm vergonha, tá? As mulheres têm vergonha porque muitas vezes elas são julgadas, tá? Mal compreendidas, mal interpretadas. Uma mulher, quando ela escolhe casar com alguém, ou viver com alguém, ou namorar, ou morar junto, enfim, ela acha que aquela é a melhor decisão da vida dela. Então, quando ela vê que não é isso, ela fica com vergonha do julgamento das pessoas. Então, muitas mulheres estão morrendo por vergonha do que o vizinho vai pensar, por vergonha do que a pessoa da igreja vai pensar, por vergonha do que o pai e a mãe vai pensar, né? Quantas mulheres? Então, elas são vítimas do agressor e, ao mesmo tempo, são vítimas da sociedade que ajuda. São vítimas do sistema, né? Porque ainda bem que agora melhorou. A mulher vítima de violência doméstica, ela tem um tratamento diferenciado, um tratamento mais humanizado. Geralmente são conduzidas para a delegacia, em que há uma delegada, em que aquela delegada vai ouvi-la, né? Porque antigamente a mulher vítima, e até hoje, ela chegava ali, muitas vezes tinha vergonha de falar com o agente de polícia, tinha vergonha de relatar o fato ao delegado, tá? Porque a abordagem talvez não era das melhores, no tocante à empatia como ser humano. Então, essa questão da vergonha faz com que a mulher viva em outra prisão. Então, a primeira é essa da violência física. A segunda é de se submeter a isso com vergonha do julgamento das pessoas. Então, Sim. É muito importante que as pessoas abram a mente, né? Abram a mente para que a sociedade, para que nós cristãos, para que nós, como igreja, venhamos orientar a mulher que está sendo vítima de violência e não julgá-la, e não reprimi-la mais, oprimi-la mais,
tá? Porque só quem vive a violência doméstica que vai saber a dor que está passando. E são consequências que ficam para o resto da vida, muitas vezes. Até mesmo porque a violência física, psicológica, seja qual for a violência, vai gerar sequelas para o resto da vida daquela mulher, né? Então, assim, vamos julgar menos e ajudar mais. Vamos estender a mão para essas mulheres, ouvindo, né? E fazendo com que elas tenham coragem de ir adiante em relação a uma denúncia, a ir à delegacia, a buscar ajuda. Porque a vergonha realmente faz com que essas mulheres se tornem ainda mais vítimas. Uhum. É só um instante. Tá tendo alguma interferência aqui do meu ambiente, gente? Tá tendo alguma interferência de barulho do meu ambiente aqui aí? Eu faço, senhora. Só um momento. Tá bom. Eu acho que ele tem que não, Voltei, fui desligar algo ali. Então, doutora Ayana, algo que a senhora falou e eu acho muito importante, essa questão. Nós somos do meio cristão, né? Comunidades, igrejas e tudo mais. E aí, às vezes, possa acontecer de aparecer uma pessoa lá nessa situação, pedindo ajuda. Qual deve ser o nosso posicionamento? É falar para essa pessoa só orar ou ir procurar ajuda além disso? Eu acho muito Orar e agir, né? isso. Porque a fé sem obra é morta, a Bíblia já fala. Não adianta eu ter fé e não correr atrás das autoridades, até porque as autoridades são constituídas por Deus, Deus não condena a busca da ajuda pelas autoridades. Então, assim, infelizmente, ainda há muitas pessoas que preferem não fazer nada, deixar do jeito que está. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, Daiane, o seguinte, que o pastor, o líder, a líder que sabe que uma mulher, que um membro, né, uma mulher membro daquela igreja está sendo vítima de violência e não toma nenhuma atitude, não chama a polícia, não orienta essa mulher, não vai à delegacia no intuito de ajudá-la, ele também vai responder. Ele também é conivente com aquela situação, tá? E a depender do caso, vai responder sim, tá? Por omissão. Porque ele tem que ajudar aquela pessoa. Se a pessoa chegou até ele para informar, para falar, ou até ela, é porque conta com a pessoa, não só com ajuda espiritual. Com ajuda, né? Exatamente. Então, aos meios hoje da pessoa ligar, entrar em contato. Inclusive, eu conheço um caso de uma pessoa que estava sendo vítima de violência doméstica, o agressor batia naquela irmã e eu orientei aquele pastor, aquelas pessoas, né, me perguntaram, falei, olha, não seja conivente. Vai à delegacia, liga, orienta, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa deixou o telefone ligado e o pastor e a pastora puderam ouvir esse homem dizendo que ia matá-la e batendo, quebrando as coisas dentro de casa. E aí o pastor fez o que é certo. Ele correu para lá, ela deixou o telefone ligado de propósito para pedir, com certeza, ajuda, de algum modo. Foi o pastor, foi a pastora, outras pessoas, chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, aí o ambiente se acalmou, né? Só que, infelizmente, a pessoa continua com a mesma pessoa. Por quê? É aquela questão que nós falamos lá atrás, né? Acredita que vai mudar, acredita que não vai fazer mais. Mas nós temos o papel de orientar, de ajudar. E a escolha é da mulher. Continua ou não continua nessa situação, né? Mas nós, sim, temos esse papel. Quem conhece a lei, ainda que não conheça a lei, mas sabe onde buscar ajuda, tem que correr atrás, tem que realmente ajudar essas pessoas, porque é muito triste. Esse negócio de chegar, não, vamos orar. A mulher chegou lá, olha, tá me batendo, tá cometendo violência sexual contra mim. A mulher chega toda machucada, e cada vez mais machucada. E aí a pessoa só fala assim, olha, não, nós vamos orar. Olha, irmãos, tá? Eu falo como cristã e também como advogado. Essa não é a conduta, tá? Essa não é a conduta. O ideal é procurar, sim,
a delegacia de polícia levar essa mulher para que ela tenha ali um acompanhamento. E outra coisa, talvez vocês estão pensando assim, mas essa mulher vai ficar exposta. Hoje existem, tá? Locais apropriados para receber mulheres que são vítimas de violência doméstica, que não queiram mais morar com os agressores, que não tenham condições, tá? De continuar ali naquele ambiente, porque ela depende financeiramente daquele homem. Então, existem, sim, casos de proteção à vítima. E, em muitos casos, a mulher pode até mudar de nome, ela muda de cidade, ela muda... enfim, há toda uma mudança para que aquele homem não a encontre mais, tá? Então, assim, em casos extremos, há essa proteção, porque eu sei que muitas vezes a pessoa, ela tem esse receio, né? Mas orar e também correr atrás. É orar por essa mulher, tá? Mas também agir. Alguém colocou aí, ó, Maria Zenaide, isso. É a minha mãe. Né? É orar e agir, porque se você só ora, mas você não faz nada, né? Não adianta. Então, até porque tudo que nós lemos na Bíblia, nós vimos que geralmente é uma reação à nossa ação, né? Então, aconteceu, tá sabendo de alguém que está vivendo um relacionamento abusivo, ajuda essa pessoa, oriente essa pessoa, tá? E aí, como a mulher vítima de violência deve buscar ajuda? A depender do caso, gente, você vai ligar urgentemente para o número 180, tá? Que é um número exclusivo aí para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Se não lembrar do 180, liga no 190 mesmo. A polícia vai até o local. E depois, se foi flagrante, tá? Esse homem vai ser preso, vai passar por uma audiência de custódia, vai ter um processo. A depender do caso, ele não vai ter, ele vai ter o nome dele ali registrado, nada consta criminal, ele não vai ter mais uma vida tranquila, né? Digamos assim. Por quê? Porque ele vai sofrer as consequências da lei, a punição da lei. Até porque, no Brasil, eu estava vendo aqui um dado, Dayana, que o ano passado, 699 mulheres morreram vítimas de feminicídio, tá? Entre janeiro e junho de 2022. Então, é um dado alarmante. É um dado alarmante, tá? Em torno de 4, né? E na época, a pandemia, tá? A pandemia, ela trouxe, infelizmente, tá? Um número muito maior. Ela gerou um número muito maior de agressão, porque as pessoas passaram a conviver dentro de casa. Ficaram trancadas. Então, a violência contra a mulher aumentou muito mais na época da pandemia. Tá? Esse ano também, eu estava chocada vendo aqui em Brasília mesmo já teve vários feminicídios. Eu acredito que vocês que estão acompanhando aí, eu não acompanho o noticiário com muita regularidade, mas quem acompanha sabe, muitas mulheres, e vocês observam mulheres jovens, eu fico assim chocada, cada vez mais jovens sendo vitimadas da pessoa que dormia ao lado delas, que era quem deveria protegê-las, né? Então, para mostrar que o agressor ele não escolhe idade, ele não vai importar se a mulher ela é bela ou não, se ela é bonita, se ela é linda, enfim. Essas características não têm valor para quem quer agredir, tá? E aí um outro dado que eu queria chamar a atenção, sei que muitos aqui são cristãos nessa live, né? A parte da porcentagem de pessoas... de mulheres agredidas, gente, evangélicas. 40% das mulheres agredidas no nosso país, 40% se declaram evangélicas. Então, assim, é um dado alarmante, né? Porque quem deveria zelar, cuidar, ainda mais quem conhece a palavra, se diz conhecer, porque uma pessoa que conhece verdadeiramente a palavra, jamais vai se voltar contra a sua esposa. Mas, infelizmente, porque ainda há um machismo muito grande em determinados locais, em determinadas congregações. Eu não vou adentrar aqui, tá? Não vou ser bastante ética, mas ainda há. Então, assim, tem um homem que ele leva aquela questão da submissão como algo que é para ser violento, que é para agredir a mulher, que é para mandar nela, que é para bater nela. Não é nada disso. Então, assim, há uma interpretação errônea. E tem pessoas também que têm um comportamento... eu acredito que a psicologia conseguiria catalogar melhor do que eu, mas bipolar, né? Ele
na igreja uma coisa, em casa é outra, né? Lá na igreja trata muito bem as pessoas, a mulher, mas em casa já comete aí atos, né, de violência, humilha aquela mulher. E outra coisa, há pessoas, como eu falei, que estão vivendo isso e nem sabem que é violência doméstica, nem sabem que estão sendo vítimas. Quando um homem humilha a mulher publicamente, quando o homem a humilha dentro de casa, enfim, ele está diminuindo aquela mulher, ele está depreciando aquela mulher. Aquilo ali gera uma violência uma violência psicológica, uma violência Sim, moral, como já falei também, e vai trazer consequências sérias para essa mulher. Tem muita mulher que acaba entrando em depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, entre outras doenças psicossomáticas que são consequências desses atos de violência. E, em alguns casos, tem mulheres que chegam ao extremo de até mesmo tirar a própria vida por não conseguir mais viver na situação que estão vivendo, e vergonha, e medo, e soma tudo, e elas não conseguem ir adiante, tá? Então, assim, a violência doméstica, ela mata muito no Brasil. Milhares, assim, de mulheres por ano, infelizmente, são mortas por seus companheiros, maridos, namorados, ex-namorado, ex-companheiros, ex-marido, por conta, né, disso que nós estamos falando até aqui, tá? Infelizmente, há esse dado. E, então, essa live ela é muito importante porque ela tem esse viés de alertar, de chamar a atenção das pessoas que estão participando, para que, de alguma forma, converse com as pessoas. Procure conversar com a mulher que é vítima. É lógico que ela não vai ter mulher que não vai, dependendo do temperamento dela, não vai se abrir, não vai falar de imediato. Mas você conversando aos poucos, com certeza você vai ajudar, tá levando aos poucos as informações, porque se leva de uma vez, tem mulher que já fica com raiva, né? Ah, não quero saber disso, você tá querendo acabar com o meu relacionamento. Então, para evitar até mesmo esse tipo de reação, né? O ideal é ter cuidado. Mas se uma mulher chegou até você e relatou, é porque ela precisa realmente de ajuda. A partir do momento que ela teve coragem de relatar que ela precisa de ajuda, ela quer sim sair dessa situação, desse ciclo de violência em que ela está inserido e não consegue sozinha romper, sair. E aqui, já quase caminhando para o final do nosso tema, como buscar ajuda? Já falei, né? Os números que você pode ligar. Liga, se não lembrar do 180, liga 190. O importante é buscar ajuda. E você que é amigo, que conhece alguém, orientar também a buscar ajuda. Não se afaste dessa pessoa. Mesmo que ela se afastou, tenta, de algum modo, conversar com essas pessoas, com essas mulheres, porque elas sozinhas, como eu falei, não vão conseguir, tá? Então, se você for olhar relatos aí no YouTube, tem bastante de mulheres que foram vítimas de violência. Há essa condição, tá? De afastar o familiar, de afastar os amigos do âmbito de convivência dessa mulher, com o intuito de manipulá-la, de agredi-la, e que ela continue, e que ela para que ela possa continuar naquele relacionamento, tá? E aí nós temos Daiane, várias punições, tá? No nosso ordenamento jurídico para os agressores, tá? Vai depender do crime. Um crime que tem uma pena leve, né? Um crime mais leve, considerado aí de menor potencial ofensivo, vai tramitar aí no juizado de violência doméstica, tá? E aí, depender do crime, a mulher ela vai representar contra o agressor ou ela vai entrar com queixa-crime, tá? Como é que funciona isso? Se for um crime de injúria, se for um crime de ameaça, o que é injúria, doutora Ayala? Injúria é quando o homem ou alguém, né, xinga a pessoa, é um crime contra a honra da pessoa. Então, se ele xinga, vou colocar aqui entre aspas, safada, entre outros, que eu não preciso falar, aquilo ali já configura o crime de injúria. E aí, esse crime, ele tem uma ação penal privada, ou seja, a vítima é que tem que entrar com a ação. Então, ela tem que procurar um advogado, uma advogada, ou então a defensoria pública, e no prazo de 6 meses, porque se não decai o prazo, não tem como entrar mais com a ação, tá? E aí vai entrar com a queixa-crime contra aquele agressor.
no âmbito da Maria da Penha. Então, vai tramitar onde? No juizado de violência doméstica, tá? Crime de injúria. Ameaça da mesma forma, artigo 140 do Código Penal. A ameaça, ele é um crime que vai exigir a representação da vítima, tá? E, nesse caso, se a vítima se retratar antes aí do oferecimento da denúncia, há a possibilidade de se terminar. Então, no nosso país, acontece muito isso, tá, Daiane? Muitas mulheres vão à delegacia, acabam tendo coragem, chegam lá, fazem uma ocorrência, mas depois acaba reconsiderando, voltando atrás, e aí vão lá. Então, a depender do caso, tem como, doutora? Tem como, tá? Aquele processo ele é extinto. Mas não quer dizer que se aquele homem voltar a agredir aquela mulher, não vai estar lá. Para a justiça e para a polícia vai aparecer, tá? E aí o caso de lesão corporal, que eu já expliquei lá no início. Lesão corporal, o STF hoje entende que a mulher, mesmo que ela não queira mais, tá? Mesmo que ela não queira mais, o processo vai continuar. Vai ter prosseguimento, sim, porque aí é uma ação pública incondicionada. Não é privada, não é a vítima que vai entrar, tá? O Ministério Público vai representar a vítima e aí vai oferecer uma denúncia contra esse agressor e esse processo vai prosseguir e no final vai se ter uma sentença, tá? Ou uma sentença de condenação ou absolvição, enfim, no final terá uma sentença de mérito, tá? Por que há essa proteção? Por que o STF trouxe essa proteção? Porque muitas mulheres realmente desistem. Então, assim, o que ele fez? Ele endureceu em relação à lesão corporal. A lesão corporal que é bater, soco, chute, puxão de cabelo. E aí se faz um exame de corpo de delito justamente para saber qual foi a intensidade da lesão. Se foi uma lesão leve, se deixou só alguns vestígios, ou se foi uma lesão que deixou aquela mulher sem poder trabalhar durante 30 dias, por exemplo, já vai ser uma lesão grave. Se deixou aquela mulher sem a utilização de um dos seus membros, sem a utilização da função de um dos seus membros, por exemplo, o homem ele agride tanto a mulher que ela fica com o braço paralisado pro resto da vida. Ela perde um dedo, ela perdeu a função, e ali é uma lesão gravíssima. Então, vai depender da gravidade da lesão. Alguém perguntou que elas retiram porque acha que o cara vai mudar. Exatamente. Dani Kelly, isso. Oi, Dani Kelly, boa noite. Outra pessoa perguntou aqui, doutora, a senhora poderia... Pergunta. O que é injúria? Acredito que ela não voltando. pegou. Injúria é você ofender a honra de alguém utilizando palavras, tá? Palavras chulas. Um exemplo é chamar a mulher de safada. Eu tô colocando entre aspas aqui, tá, gente? Chega muito, vadia, tá? Isso é o quê? Injúria. Ele tá cometendo um crime contra a honra. Isso vale no âmbito da violência doméstica, tá? E também fora. Se você profere essa palavra para alguém e essa pessoa capta isso por meio de um celular ou no print, você escreve lá, a pessoa dá o print, ou você fala e tem testemunhos que ouviram, essa pessoa pode manejar uma queixa-crime, que é uma ação penal privada, tá? Do prazo de 6 meses, e você pode ser processado pelo crime de injúria. Então, injúria é isso, é xingamento, para ficar bem mais claro para vocês. Então, é isso. Doutora, só uma fala. Teve algumas pessoas que solicitou participar do vídeo. Eu quero pedir a elas que, se elas tiverem alguma pergunta, que nos envie aqui, porque hoje a gente... Fica à vontade, nós estamos caminhando para a finalização. Espero que vocês estejam entendendo, estejam gostando, tá? Eu estou procurando ser bem didática, utilizando uma linguagem bem clara e objetiva. Espero que vocês estejam entendendo. Se não entender, pode colocar aí, tá? Uma outra pergunta que pode surgir, tá? E se a mulher, ela criou toda uma situação que, infelizmente, pode acontecer, tá, gente? De forjar ali uma violência doméstica que não existiu. Ela vai responder? Vai responder, tá? Ela pode responder a depender do crime por uma calúnia ou a depender do crime por uma denunciação caluniosa. Se ela imputou falsamente a alguém, ao ex-companheiro, marido, namorado, enfim, o cometimento de um crime que ela sabe que ele é inocente, a depender da fase, se for logo no início, é uma calúnia. Se gerou um processo e tudo mais, aí já é uma denunciação caluniosa, envolveu a justiça, envolveu toda a máquina jurídica, mesmo que ela já sabia que aquilo não existia, que aquela pessoa era inocente, tá?
Então, assim, é lógico que o juiz, a juíza, geralmente, hoje, no Brasil, são juízas, tá? Na maioria das vezes, vocês vão ver juízas conduzindo varas de violência doméstica, juizado de violência doméstica, porque geralmente é questão também empática, enfim. Mas não quer dizer que homens também não sejam. Eu já participei de várias audiências em que homens são os juízes ali que presidem as audiências e se saem muito bem também, tá? Mas a mulher ela tem esse olhar, né? Então, geralmente, se você observar as delegacias de violência, as DPS, né? Delegacias especializadas aí em que há ali a questão da violência doméstica, são conduzidas por mulheres, os processos, tá? E é lógico que a juíza ou o juiz vai ter que ter o olhar clínico para poder observar se aquilo realmente existiu, se há provas daquilo ali ou não, tá? Por isso que quando a mulher fala, eu fui vítima de violência, meu marido me bateu, a primeira providência da polícia é qual? Ou meu namorado, enfim, meu ex-marido, encaminhar aquela mulher para o IML, para o exame de corpo de delito, porque ele vai realmente verificar se houve, sim, o crime, se houve agressão, que tipo de instrumento, qual foi o grau da lesão, tá? E aí vai responder. Mas essa questão de que a mulher pode cometer também o crime nesse sentido, pode, mas aí é a questão que eu falei, da calúnia ou denunciação caluniosa. E a mulher que bate no homem, que não é o caso, gente, mas vamos supor que alguém pergunta, que ele perguntar. É José da Penha? Não, gente, não tem ainda, né? Nem nada de ordenamento jurídico. Vai responder por lesão corporal comum mesmo, tá? Artigo 129 lá do Código Penal. Então, não vai envolver aqui Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi criada com mecanismo de defesa para mulher, tá? Mulher. Aqui é a questão de gênero, mulher. E hoje, também, a STF estende também a mulher trans, tá? Ela também tem a depender do caso, lá também ela tem esse direito aí como mulher, tá? Mas homem, não, aí vai lá para o Código de Processo Penal, Código Penal, para responder por lá. Fala, Dayana. E o interessante, doutora, interessante e triste, legal mesmo era que não existisse, né? Mas, assim, o índice de violência contra a mulher é sempre maior, né? Se você for observar os índices de mulher que maltrata homem, é coisa mínima, né? Exato. É algo mínimo. Não que restringir a pessoa que sofrer qualquer tipo de violência, de buscar proteção, de buscar ali o escape, né? Independente de gênero, tem que buscar, sim, a proteção, tem que buscar o escape. Mas aqui nós estamos tratando sobre a mulher porque, infelizmente, o índice é muito alto e é vergonhoso, né? É vergonhoso. Uhum. Muito maior. Então, a proteção aqui é voltada para a mulher, porque é óbvio que a mulher ela é muito mais vítima, né, de lesão corporal, de todo tipo de violência que foi tratada aqui hoje, do que o homem no geral, né? Então, toda vez que se cria uma lei específica, principalmente como essa lei, a Lei 11.340, lá de 2006, que é a Lei Maria da Penha, procura sempre proteger o público-alvo, um público que talvez não foi protegido da forma devida, como eu expliquei, né? Ela demorou aí 16 anos, entre 16 e 20 anos, para ver realmente a justiça acontecer. Então, demorou demais. E aí, a lei criou um mecanismo, ela busca criar mecanismos para que haja maior celeridade, para que haja proteção à mulher vítima da violência doméstica. Porque se continuar da forma que está, a proteção, se a proteção for genérica, é lógico que não vai chegar a essa mulher. Se você vê que com o advento da lei, com tudo que é veiculado hoje nas mídias, ainda assim tem mulher que tem vergonha, tem mulher que não tem coragem de denunciar, tem mulher que acha que o cara vai mudar, não toma nenhuma atitude, né? Imagine se não tivesse uma lei específica. Aí que não ia haver mudança alguma, né? Então, o legislador, que é quem cria a lei, ele tem sempre que ter esse viés, esse olhar humano. Gente, a live caiu. Tô tentando retornar. Ai, dando continuidade aqui, meu Deus. É porque caiu, acho que fez 1 hora, né? Que a live tá rendendo aqui.
E acabou que Não caiu, é? meu Deus do céu. Ô, gente, que bom que o público continua aqui com a gente, né? Obrigada, gente. Valeu, gente. Mas já estamos encaminhando para o final, tá? Então, minhas considerações finais é nesse sentido mesmo. Voltando aí, nós estávamos falando da questão da denúncia e tudo mais, né? De como é que funciona. Sim. Então, funciona dessa forma, o nosso ordenamento. O legislador, que é quem cria a lei, ele tem essa obrigação mesmo de criar leis que venham proteger determinados grupos que não são protegidos quando a lei é genérica, né? Então, quando se cria o Estatuto do Idoso, por exemplo, vai proteger quem? Os idosos, que não são protegidos da forma que deveriam. Então, sempre quando tem uma lei nesse sentido, uma lei específica. E hoje é interessante abordar também aqui rapidamente, Dayana, que o agressor ele tem sofrido cada vez mais punição, tá? Por parte da lei, por parte do julgador. Então, a jurisprudência, no sentido de que aquele homem que é agressor, ele tem lá uma sentença contra ele, dependendo do caso, ele não vai assumir um cargo público, ainda que ele passe, se naquele certame, na história daquele certame, daquele concurso, houver lá algo a esse respeito, ele já fica de fora. Então, assim, são punições que fazem com que aquela pessoa venha refletir, tá? E venha fazer o quê? Para que serve uma punição? Para que serve uma pena? Fazer com que outras pessoas não cometam a mesma coisa, tá? Que não cometam aqueles crimes. Então, a lei, ela tem essa função. A lei, a pena em si, aliás, a pena tem essa função de, além de punir o infrator, evitar que outros cometam mesmo. Porque quando eu vejo alguém sendo punido, o que eu vou fazer? Opa, eu vou evitar. Eu vou dar na linha. Então, a pena, ela tem essa função, tá? Essa função de prevenção, tá certo? Alguém perguntou aí, Dayana, tem como você ler para mim? Qual a punição para o agressor patrimonial? Queria saber se tem indenização para a vítima que foi queimado seus pertences, roupas, documentos, perfumes. Foram queimados todos os pertences da vítima, é isso? Isso. Ah, tá. Então, quem foi a pessoa que perguntou? Dayana, você sabe? A Vanessa. Vanessa. Boa noite, Vanessa. Em relação à sua pergunta, é o seguinte, sim, tá? Essa vítima, ela tem que procurar a delegacia imediatamente, relacionar quais foram os objetos, se foi no âmbito da violência doméstica mesmo, se foi pela condição de ex-companheira, ex-namorada, ex-mulher, enfim, se foi em relação a um relacionamento, aí configura o crime, tá? De dano patrimonial no âmbito da Lei Maria da Penha. E aí, sim, esse homem vai responder pelo crime do dano, tá? Aqui, do dano patrimonial, mas com viés da Maria da Penha. E foi importante ela abordar na questão da indenização do dano moral. A indenização do dano moral hoje, ela já vem muitas vezes de forma automática, tá? O Ministério Público, ele é obrigado por lei a mais uma questão da pena, né? Que eu estava falando deles punirem cada vez mais o agressor. Então, o Ministério Público ele já é obrigado, na denúncia, falar sobre o dano moral, qual o valor do dano moral para que aquele agressor pague a vítima, tá? Então, além de... E outra, se a pessoa comprovar que houve esse dano patrimonial, não vai ficar por isso mesmo, não. O agressor também tem que fazer a restituição dos bens, tá? E aí, bens, né? Sim, daquilo que a pessoa perdeu, porque houve um dano patrimonial. Então, se houve um dano patrimonial, aí é lógico, né? A depender do caso, fica no juizado de violência doméstica, a depender do caso, ele tem que manejar uma ação na vara civil pedindo. Mas como aqui foi em decorrência da violência doméstica, sim, é perfeitamente cabível aí a restituição do dano, do valor do dano, tá? E também a reparação do dano moral. E hoje em dia é muito comum nas denúncias já virem lá descrito o pedido do Ministério Público para que haja... O Ministério Público, gente, é o promotor de justiça, tá? Então, o promotor de justiça ou a promotora já coloca lá, para que haja a condenação do acusado a reparação do dano moral no valor de X, tá? Então, coloca lá 3 mil, 5 mil, enfim. E aí, no momento da audiência, o juiz ou a juíza vai abordar se há a intenção daquela pessoa de chegar ali e fazer um acordo logo e tal. Enfim, em relação se ele pode pagar, se ele tem condições de pagar aquilo, se quer. Se não, vai prosseguir
e no final, na sentença, vai haver a condenação. E ele tem que pagar, porque senão ele vai ficar preso naquele processo pro resto da vida, tá? Então, Vanessa, é isso. Queimou, destruiu, é crime, sim. É aquele crime que muitas vezes as pessoas pensam que não tem envolvimento aqui. Sim, tá? Configura o crime da violência patrimonial contra o patrimônio da mulher e, nesse caso, deve ser punido. Mais alguma pergunta, Dayana? Não tem mais nenhuma pergunta, doutora. Eu gostaria de Então, eu acredito que nós já falamos, mas eu queria bastante, pedir, né? Muito bom muito mesmo. obrigada. Obrigada a todos, né, que participaram, que ficaram aí até agora. Mas, para finalizar, olha só, eu gostaria que a senhora deixasse aí uma palavra, né? Sei que a senhora é profissional, mas também é uma missionária. Sim. Uma palavra, assim, para, de repente, aquela pessoa que está passando por essa situação e se vê presa, acha que não tem saída, que tem que continuar mesmo, que é assim mesmo. Eu gostaria que a senhora desse uma palavra aí sobre esse assunto, né? Então, para você, mulher, que vive presa nessa situação e acha que não tem saída, vive num relacionamento abusivo talvez há anos, e hoje percebeu, e hoje as escamas dos seus olhos caíram, você percebeu que você está sendo vítima de violência doméstica, que há anos você é humilhada, que há anos você vem tendo aí a violência, né, por meio da fala, por meio de atitudes, quando não física, mas psicológica. Eu quero dizer a você que tem sim uma saída, tá? Tem uma saída. Primeiro em Deus. Se apegue a Deus, busque a Deus, mas também busque as autoridades terrenas. Deus deixou as autoridades aqui da terra para isso. Ele constituiu essas autoridades justamente para aplicar a lei. Deus ele gosta tanto de lei que lá no passado ele criou as leis para o povo judeu. Entregou a Moisés ali os mandamentos. Então, Deus não é contra a lei. Eu não sei que tipo de palavra você escuta, mas você tem valor para Deus. Você tem valor para nós, mulheres, que estamos aqui na luta, no dia a dia, buscando, tá? Defender o seu direito, defender o direito de mulheres que estão na mesma situação que a sua. Então, você não está sozinha. Você tem um Deus que lhe guarda, um Deus que cuida de você, mas que também quer ver a ação da sua parte. Você não nasceu para viver num relacionamento violento pelo resto da sua vida. Jesus não morreu na cruz para você ser violentada, para você ser vítima de espancamento, tá? De palavras que lhe ferem todos os dias, que lhe diminuem. Você não foi feita para isso, tá? Você não foi feita para isso. Você é especial para Deus. Mas procure ajuda. Procure ajuda. Converse com sua liderança, a liderança da sua igreja. Converse com a pastora da sua igreja, a missionária, enfim, alguém que você tem confiança. Procure ajuda, tá? Não tenha medo, porque o medo, ele lhe paralisa. Mas a partir do momento em que você rompe essa barreira, você vai conseguir viver uma nova história. Vai com medo mesmo, né, doutora? Oi? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É fácil? Não é fácil, tá? Mas toda transformação, toda mudança, ela requer coragem. Ela requer coragem. E Deus lhe fez corajosa. Deus disse assim, ser forte e corajoso para Josué. E ele disse para você, nessa noite, ser forte e corajosa. Não desista. Não desista, tá? Então, além de orar, você também vai agir. Não aceite viver nessa vida mais, nesse relacionamento, tá? Não estou falando para você, eu não sei qual é o seu caso. Vai divorciar, fazer... Não, depender do caso, realmente é o divórcio, tá? A depender da brutalidade, da violência que você está vivendo hoje, eu não vou lhe falar, mas você tem que viver pro resto da vida com essa pessoa, porque aí você não sabe nem se você tem um dia de vida ainda, dependendo do ciclo de violência, tá? Sim. Mas tome uma atitude, procure viver algo novo, que eu digo, em Deus, tá? Viver algo novo em Deus, ter coragem de romper esse casulo, de ir, tá? Diante disso, você consegue, porque você tem um Deus que lhe dá coragem, que lhe capacita para isso. E não aceite mais. Está sendo vítima? Ligue 180,
Não lembra do 180? Liga 190, que você vai ter um atendimento. Você vai receber aí da parte do Poder Judiciário uma medida protetiva, tá? Uma medida protetiva para que essa pessoa se afaste de você, que eu esqueci de falar durante a live, viu, Daiane? Essa pessoa vai se afastar de você, o juiz vai estabelecer, ou a juíza metros ali de distância, não vai poder entrar em contato com seus familiares, não vai poder entrar em contato com você via telefone, via internet, nada. Então, se ame. A minha mensagem hoje, nesse final aqui, para finalizar, sabe o que é? Ame, tá? Ame a você mesmo. Porque não tem como você cuidar de outra pessoa se você não amar a si mesmo, se você não se cuidar, tá? Então, quando a palavra de Deus diz amar o seu próximo como a si mesmo, quer dizer que você tem que se amar também. Tá? Então, nesse sentido aqui, se ame, se valorize, busque justiça, vá à luta. Se quiser depois, pode pegar meu número, entrar em contato comigo, gente, Sim, tirar gente. dúvida, eu me coloco à disposição, tá? Eu me coloco à disposição para que não fique só aqui, tá certo? Mas, olha, Deus quer que você tenha coragem. Ser forte e corajosa. E juntas iremos vencer. É isso aí, pessoal. Pode colocar aí na live, ame a si mesma. Em primeiro lugar, você deve se amar, porque aí você vai olhar para você, vai falar assim, não, eu não quero viver isso, não é essa vida que Deus sonhou para mim, não é a vida que Deus, aliás, colocou para que eu sonhasse, e eu vou em busca de romper, sim, mesmo com medo, esse casulo, essa prisão, essa opressão, e você um dia ainda vai contar testemunho e vai ajudar mulheres, porque pessoas curadas geram pessoas curadas. Mulheres curadas geram outras mulheres curadas. Sim. Tá bom? Então, Deus Doutora. deixou a lei aí, Deus deixou a justiça, Deus deixou aqui a advogada, Deus deixou o juiz, a juíza, promotor, delegado, para que você pudesse, sim, fazer aquilo que você precisa fazer. Você que está vivendo aí num relacionamento abusivo e não consegue. Saiba que Deus está cuidando de você, está aí com você, está vendo tudo que você está passando, tá? E não vai tentar tirar a sua vida por isso, tá? O Espírito Santo me manda falar isso aqui agora nessa live. Porque tem muitas mulheres, Daiane, que estão sofrendo tanto a ponto de querer tirar a própria vida, que pensa que o companheiro, o homem é muito mais importante do que ela mesma, né? E ela está em uma situação de isolamento tão grande que ela não consegue mais viver. E Deus quer que você viva. Vida com abundância, tá? Não tira a sua vida, não vale a pena. Eu não sei se você tem filhos, a pessoa que essa mensagem está chegando ou vai chegar. Se você tem filhos, pense nos seus filhos, pense na sua família, tá? Você é muito maior do que tudo isso. Você é maior do que essa situação. E Deus hoje, ele utiliza ferramentas. Hoje aqui na Terra fomos eu e Daiana para dizer a você, não, chega, basta. Hoje é um ponto final. Acabou. Termina aqui. A partir de hoje, você vai tomar uma atitude. Você vai se levantar e não vai mais aceitar essa vida. A partir de hoje, você não vai mais aceitar essa vida de viver embaixo de violência, embaixo de todo tipo de violência, tá? É isso que você vai fazer a partir de hoje. Vai levantar e vai se tornar uma nova mulher, ainda que no início com medo, mas depois você vai ver que valeu a pena. Você vai viver algo novo da parte de Deus. Da parte de Deus, uma vida nova, história nova, de repente até com essa pessoa mesmo, tá? Eu não sei o que Deus quer. Agora, depender, igual eu tô falando, do ato de violência que você está sofrendo, saia. Sai, Tá? senão não vai ter tempo, né? Exatamente, tá bom? E, gente, o meu número, quem quiser anotar aí, não sei se tem como digitar aí, ó. Pode falar, doutora, que eu vou colocar aqui. Tá, 619 84 62 62 8021. Isso. Doutora Ayana. Isso. Doutora Ayana, muito obrigada. Porque pode ser, Daiana, que eu não consegui falar tudo. Eu acredito que abordei tudo que eu queria abordar de forma objetiva, mas vai ter coisa que você vai ficar aí com dúvida. Se tiver com dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter um prazer de lhe atender, tá bom? E, gente, agradeço o carinho de vocês. Estou vendo muita gente colocando aqui coisas lindas para a Daiane, para mim. Olha, é um prazer realmente poder compartilhar o conhecimento.
Deus não me colocou na advocacia à toa, Deus não me deu a graduação de Direito à toa. Eu fiquei muito feliz, Dayana, tá? De verdade, com o convite, porque eu amo partilhar conhecimento. Então, quando você me convidou, para mim foi um presente, tá? Eu espero que vocês que estão recebendo se sintam também agraciados, tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, e tenham entendido que a missão dessa lei é proteger a mulher, e Deus ama você, mulher. Nessa Semana da Mulher, o que eu tenho para dizer é isso: Jesus te ama, Deus ama você, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus não quer ver você sendo escravizada, maltratada, humilhada, tá? Chega, chega. Ame a si mesmo, porque Deus ama você. Sim. Nós temos o nosso lugar em Deus, né? Todos nós temos o nosso lugar em Deus. E todos nós, sabendo o nosso lugar em Deus, tudo vai funcionar direitinho. Verdade. Né? Para a glória do Deus. Doutora, muito obrigada, de verdade. Fiquei muito feliz. Assim que surgiu a ideia, sabe? A primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que bateu aqui foi a doutora Ayana. Eu falar com ela lá. Então, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade, por semear coisas maravilhosas aqui, né? Tantas informações, conhecimento conosco. Quero também agradecer a cada uma dessas pessoas que nos acompanhou, né? Mais de 1 hora que nós estamos aqui. Gente, um grande abraço, um beijo carinhoso no coração de vocês. E é isso aí. Nós estamos aqui com esse intuito de trazer informação, de semear coisas boas na vida de cada uma de vocês, principalmente as mulheres, né? Que as lives desse mês vai ser direcionadas a elas. Então, muito obrigada. E semana que vem tem mais. E precisando da doutora Ayana, eu deixei o número aí, vou fixar também na descrição da live, vou fixar o número dela, tá bom? E ela é uma super profissional, né? E precisando aí, pode procurá-la, que eu tenho certeza que ela vai lhe atender com todo carinho e profissionalismo. Isso aí, Dayana. E só para complementar, além de atuar na causa, eu sempre oro, apresento a Deus tudo que eu faço, gente. Que quando a gente consagra a Deus, tudo que a gente faz dá certo, Deus abençoa, Deus está ali naquele negócio. E eu quero mandar um abraço especial aqui para algumas amigas que estão na live, para minha irmã, que está me apoiando desde o início ali. Também te amo, mana. A Josi, tá? Dani Kelly, minha cunhada Zenilda, entre outras pessoas que participaram, todos vocês, gente, muito obrigada pelo carinho mesmo. E quero deixar um outro recado aqui para vocês, é o seguinte: se quiser que eu ministre essa palestra sobre violência doméstica ou algum tema jurídico na igreja de vocês, o telefone ficou aí, basta entrar em contato com a Daiane, aquelas pessoas que não me conhecem, a Dayana vai passar, ou o Plínio, tá bom? Porque eu tenho o maior prazer e eu não cobro para dar palestra, tá bom? Eu não cobro para dar palestra nas igrejas, tá certo, gente? Então, pode entrar em contato, eu vou ter o imenso prazer de partilhar o conhecimento que Deus me fez adquirir com todos vocês, tá bom? E foi maravilhoso estar com você, Dayana, muito obrigada, que esse projeto continue, que Deus venha abençoar cada vez mais essas lives, e cada um que participou aqui, que Deus possa abençoar vocês. Vamos terminar fazendo uma oração, né, Dayana? Acredito que... Sim, fique à vontade, doutora. Bom, vou fazer uma oração por vocês, e aí a gente já encerra, e ela já pode encerrar. Meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero lhe agradecer pelo privilégio, Pai, de estar aqui falando para essas dezenas de pessoas que participaram dessa live. Agradeço pela vida da irmã Dayana, que trouxe esse convite, meu Pai, até mim, direcionada pelo Senhor. Pai, obrigada, meu Deus, por poder contribuir com cada uma das pessoas que estão assistindo, que ficaram até o final, as que não ficaram também. Pai, e que se nesse momento tiver alguma mulher que se identifica com o que foi dito aqui, que estão vivendo relacionamentos abusivos, que estão vivendo situação terrível no lar delas, né, no ambiente doméstico delas, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar agora. Que teu Espírito Santo possa visitar o coração dessa mulher. Que o Senhor possa repreender o espírito de suicídio. Que o Senhor possa repreender o espírito de morte.
Todo laço de morte cai por terra agora em nome de Jesus. Toda armadilha do inimigo para destruir essa mulher, para destruir os filhos dela, que o Senhor possa repreender agora. Dê ordem aos seus anjos, Pai, para que guarde essas mulheres, para que proteja essas irmãs, Pai. E que elas também venham ter coragem, meu Deus, de buscar ajuda das autoridades competentes. Que elas possam ter coragem, que elas possam, meu Pai amado, hoje ainda, ter coragem, dê a elas coragem. Entra no lar delas, fazendo mudança, trazendo nova vida, trazendo nova história, pelo teu Espírito Santo, Pai. Que nós venhamos ouvir testemunhos, que a irmã Dayana venha ouvir testemunhos, que eu venha ouvir testemunhos, meu Pai, de que esse dia 6 de março, o Senhor entrou na casa, no lar, de mulheres que estão sendo vítimas, que estão chorando nesse momento, que estão se sentindo humilhadas, que estão se sentindo verdadeiro lixo, como, entre aspas, como muitas vezes elas se colocam. Mas que o Senhor possa alcançá-las, que o Senhor possa fazer com que essas mulheres floresçam, que elas venham ser curadas e venham curar outras mulheres, em nome de Jesus. É isso, gente. Muito obrigada. Missionária Dayana, Deus abençoe. E até uma próxima. Tchau, tchau. Até. Muito obrigada, doutora. Aí você encerra aí, que eu não sei onde que sai aqui, não. Tá bom. Tchau. A senhora pode ir saindo aí. Amém. Aprendi. Então é isso, gente. Muito obrigada. E semana que vem nós estamos de volta com outro tema aí, tá? Com mais uma convidada também querida. E eu já convido vocês também a participarem, tá? Serão as segundas-feiras desse mês de março, com temas voltados aí ao universo feminino, mas que é aberto para todos estarem participando. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um super abraço.